Checar a referência de candidato é sempre um desafio. Quando você checa a referência dos candidatos, você fica seguro ou segura que conseguiu realmente as informações que você estava buscando? É sempre um desafio, né? E aí eu tenho algumas dicas que ao longo aí do meu tempo de experiência eu fui aprendendo, né? Então vou compartilhar um pouco com vocês. Bom, primeiro que eu sempre digo que a gente não checa a referência do candidato com o departamento pessoal, porque eles não podem falar nada além do que confirmar que o candidato, né, trabalhou naquela empresa, naquele cargo, por um determinado tempo e talvez até confirme alguma coisa da questão do salário. Por que o candidato foi desligado, né? Uma pergunta que a gente faz. E aí, muitas vezes, a frase é padrão: nada que desabone sua conduta, ou a gente resolveu fazer um corte, um ajuste. E na verdade, gente, dependendo do tamanho da organização, o departamento pessoal tinha contatos muito esporádicos com aquela pessoa e muitas vezes não se envolvia nos processos, né, de gestão exatamente daquele funcionário. Bom, então a primeira dica é, durante a entrevista, gente, anota isso, hein? Ó, isso daí, dica de ouro, hein? Eu dou lá no meu curso, se você não fez meu curso, tem que fazer. Um curso de entrevista de seleção para recrutadores. Então anota aí. Durante a entrevista, pergunte para o seu candidato como que é o nome do seu último chefe, último líder. Aí ele vai falar, fulano, tá. Se eu ligar para o fulano e perguntar sobre você, o que ele vai me dizer? Isso já define muita coisa, hein? Já tomei muita decisão de suspender aquela possibilidade, né, de contratar aquele candidato, ou de realmente investir minhas fichas, né, meu tempo e apostar naquela aprovação quando eu faço essa pergunta. Mas veja, a coisa não encerra aí. Então, se ele vai lá para você assim, meu líder imediato era o João. E eu pergunto, você tem o telefone dele? Muitas vezes o candidato tem... Gente, hoje em dia, quem que não tem um telefone de um chefe? Você trabalhou um mês na empresa, você tem o WhatsApp, Instagram, Facebook do seu chefe, né? Você tem tudo. Então, assim, normalmente as pessoas têm, algumas vezes até sabe decor. Então, eu peço e eu ligo para esta pessoa. Eu não vou ligar para o departamento pessoal. E aí eu vou me apresentar, eu me apresento, eu digo, né, que eu tô querendo checar a referência, que eu precisava de informações e queria que essa pessoa me ajudasse se era possível. Né? E aí eu digo, olha, então o fulano está sendo contratado, né, está passando processo seletivo para uma vaga de vendedor, por exemplo, numa empresa X, e aí eu gostaria de saber algumas coisas. E eu pergunto coisas que são relevantes. Então eu pergunto, primeiro eu uso para tirar alguma dúvida que eu tenha ficado. Então, se eu achar que ele é uma pessoa que tem tendências a ter dificuldade de cumprir ordens, por exemplo, eu pergunto exatamente isso, né? Você identificava alguma dificuldade nele cumprir ordens? Porque eu percebi alguma coisa nesse sentido na entrevista. Você acha, na sua experiência com ele, eu tô certa, eu não tô? E aí eu pergunto, né, como que era a relação dele com os colegas, com a chefia, né, com a liderança, com os clientes, se ele tem contato direto com o cliente, com o cumprimento de prazos, com a execução de processos, como ele lidava quando a coisa arrochava, né, no trabalho sob pressão. E pergunto assim, né, qual nota que esse gestor dá de 0 a 10 para o desempenho, de 0 a 10 para o comportamento. E por último eu pergunto se contrataria essa pessoa novamente. Veja, já aconteceu de tudo, né? Já tive o telefone desligado na cara, já tive respostas que me surpreenderam muito, né? Eu conto que uma vez eu fiz um processo seletivo e eu fiquei muito encantada com o candidato, mas muito encantada com o candidato. Era uma vaga muito técnica, com assim, requisitos muito específicos, uma vaga difícil, e realmente o candidato me encantou. E quando eu chequei a referência dele, eu levei um susto, gente. Ele tinha feito uma coisa na empresa horrível, né? E era verdade. Então, enfim, a gente tem que fazer isso. Eu acho responsabilidade, né, técnica de todo entrevistador, de todo mundo que vai encaminhar para uma entrevista final ou aprovar um candidato, checar referência nos trabalhos anteriores. Simone, ele está há 2 anos parado e aí ele, né, 2 anos vale a pena? Vale. Se você não tem nada, né, mais recente, vale a pena. Se a pessoa é uma pessoa que passou por 2, 3 trabalhos, né, nos últimos 2 anos, eu checo referência nos 2, 3 últimos trabalhos, não só no último. Que não é legal essa rotatividade do funcionário, mas às vezes isso acontece, então eu também tenho esse cuidado. E aí assim, né, se não tiver como checar referência, a empresa fechou, o líder viajou, o líder não mora mais aqui, mudou, o líder também foi demitido, eu procuro, eu fuço até encontrar um jeito de checar a referência desse cidadão.
E às vezes eu falo pro candidato, olha, me ajuda, eu preciso checar uma referência sua no trabalho anterior e eu gostaria que você me ajudasse. Então com quem que eu falo? Agora, gente, outro cuidado, né? Às vezes, candidato mais safo, né? Candidato mais experiente em processo seletivo, que tem candidato que, ó, fez pós-graduação em entrevista, hein? Se você não ficar atento, ele te engole. Ele dá o telefone de uma pessoa que é do convívio dele, que vai se fazer de chefe dele. Então, por exemplo, eu pego o WhatsApp quando ele me passa, pego, mas eu ligo na empresa para confirmar se era aquela pessoa mesmo, entendeu? Porque já aconteceu. Não vou esquecer o nome, porque eu tive uma grande amiga chamada Cristiane e uma vez um candidato disse pra mim que eu era pra falar com a Cristiane, e a Cristiane tinha sido chefe dele. E ele falou que a Cristiane ia falar muito bem dele e tal. E aí eu liguei na empresa e perguntei, né? Queria falar com a Cristiane. E não tinha Cristiane. Eu falei, não, tem sim, Cristiane, do setor tal. Inclusive ela foi chefe do fulano aí. Falou, não, esse fulano trabalhou aqui mesmo. A telefonista, tá? Ó, não sei ir longe. Esse fulano trabalhou aqui mesmo, ele saiu tem pouco tempo, mas a chefe dele era fulana de tal. A senhora quer falar com ela? E aí, gente, era babado, gritaria e confusão, né? A referência. Então são esses cuidados e esses macetes. E lembrando, gente, que quando a gente vai passar referência, a gente tem que tomar muito cuidado. É claro, quando alguém me liga pedindo referência, eu quero, se eu conhecer a pessoa, eu vou falar, né, com todo cuidado e ética as informações que eu tenho. Mas se eu não conhecer, eu vou pegar o nome e o telefone para ligar, para confirmar se de fato aquela pessoa trabalha na empresa que está me pedindo essa referência. Porque às vezes uma pessoa que fez uma coisa muito errada na empresa, bota uma outra pessoa para testar o que a empresa está falando dela, grava e isso vira processo, não só trabalhista, tá? Eu já acompanhei um caso bem complicado de uma funcionária que foi pega roubando, BO, demissão por justa causa. E resumindo a história, ela teve que ser readmitida porque foi gravada uma referência negativa. O proprietário da empresa contou, né, com muita sinceridade o que ela tinha feito para quem pediu, e quem pediu era uma amiga dela que estava gravando. E o juiz entendeu que ele estava impedindo que ela voltasse ao mercado de trabalho, o que poderia estimular um comportamento infrator, e sendo assim, pediu para ela ser reintegrada na equipe. Pensa, né? Difícil. Enfim. Então, fica aí as minhas dicas para referência. Se você quiser falar mais sobre o assunto, pode me mandar um direct, pode falar comigo. Vou gostar muito de trocar ideias sobre esse assunto com você, tá bom? Um abraço e